Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver a equação de segundo grau, fazer o gráfico. O item A é uma equação de segundo grau, vamos fazer o gráfico de várias funções, de 4 funções do segundo grau. Então a primeira é essa aqui, y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 4. A primeira coisa que você faz é identificar os coeficientes. O A é o número na frente do x ao quadrado, não tem nada, é 1. O B é o número na frente do coeficiente x, da variável x, aqui no caso é menos 6. E o C é o número que não tem x, aqui no caso é 4. Então é uma equação de segundo grau completa, tem A, B e C. Primeira providência, vamos calcular o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos substituir. Quem é o B? Menos 6. Vai ficar menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor do A, que é 1. Vezes o valor do C, que é 4. Então, delta vai ser igual a menos 6 ao quadrado é 36. Menos 4 vezes 1. 4 vezes 4, 16. Então, delta vai ser igual a 20. Não deu uma raiz exata. Tudo bem. Então, vamos lá agora para os coeficientes. x1 é menos o b, mais a raiz de delta sobre 2 vezes a. x2 é igual a menos b, menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Vamos fazer a substituição. Menos o b, então é menos. O b é menos 6, então fica menos 6. Mais a raiz de 20 sobre 2 vezes o A, que é 1. Isso aqui vai ser igual a 6 mais a raiz de 20. A gente pode fatorar o 20 e faz uma simplificação nessa raiz. Então, vamos fatorar aqui por 2. É 10, por 2 é 5, por 5 é 1. Então, vai ficar 2 raiz de 5. 2 raiz de 5 sobre 2. Observe então que eu tenho 6, 2 e 2. Eu posso simplificar todo mundo por 2. É como se eu colocasse o 2 em cima em evidência. Eu vou fazer isso para vocês verem. Fica assim, 2. Aí fica 3 mais raiz de 5. Tudo sobre 2. Cancela esse 2 com esse 2. Então x1 é 3 mais a raiz de 5. O x2, troca só esse sinal aqui. Que vai ficar 3 menos a raiz de 5. Pronto, então nós temos as duas raízes. 3 mais a raiz de 5 e 3 menos a raiz de 5. Esses valores é onde a parábola vai cortar o eixo x. E o eixo y corta onde? Sempre a parábola vai cortar no valor do c. Aqui no caso é 4. Então já temos condições de fazer o gráfico. Então vamos lá, colocar aqui os eixos, eixo y, eixo x. Vamos colocar as raízes agora, tem que ter cuidado aqui. 3 mais raiz de 5 e 3 menos raiz de 5. Raiz de 5, raiz quadrada de 5 é 2, alguma coisa. Então 3 menos a raiz de 5 vai dar um número positivo, então é à direita do zero, bem aqui, vamos colocar aqui, bem aqui, 3 menos a raiz de 5. 3 mais a raiz de 5, então estou aumentando, então vai ser um número maior, então vai ser mais para a direita ainda, bem aqui, vou colocar aqui 3 mais a raiz de 5. E a parábola vai cortar aqui o eixo y no valor do c. Quanto é o c? 4. Vamos colocar 4 aqui no eixo y. O eixo y, valor positivo para cima. Então, vou colocar bem aqui 4. Aqui não tem dúvida que o vértice vai ficar aqui, ó, nesse quadrante. No quarto quadrante, que é o primeiro quadrante, segundo, terceiro e o quarto. Não tem dúvida que o vértice vai ficar aqui. Muitas vezes, para você fazer o gráfico, precisa calcular o vértice. Nesse caso aqui não vai precisar. Geralmente vai precisar quando o delta dá menor que zero. Aí vai ter que calcular o vértice para saber de que lado o vértice vai ficar aqui nos eixos.
Então vamos agora colocar a parábola. Tem que passar no C, que é 4, e nas duas raízes. Pronto. Então esta é o gráfico desta função. Se pedisse aqui para calcular o x do vértice, bem aqui é o x do vértice. Aqui embaixo é o y do vértice. Quais são as coordenadas? A gente pode pedir aqui, né? No caso, a questão pode pedir para você calcular o vértice, né? E às vezes não, pode pedir diretamente, mas pode ser um problema, você tem que interpretar e calcular. Aqui no caso, o y do vértice é menos o delta sobre 4a. O delta nós já calculamos, que deu quanto? Deu 20. Então vamos substituir aqui, é menos 20 sobre 2 vezes o valor do a. Quanto é o valor do a? Aqui está 1. Então, o y do vértice é menos 20 sobre 2, que é menos 10. O x do vértice, menos b sobre 2a. Quanto é o b? Aqui está o b, é menos 6. Então, vai ficar menos 6 sobre 2 vezes o valor do a, que é 1. Então, fica 6 sobre 2, que é igual a 3. Onde são esses valores? Menos 10 e 3 aqui no gráfico. Então, aqui está o x do vértice. Então, aqui é que é 3. Ó. Esse ponto aqui, bem aqui. Aqui é esse valor 3. E o menos 10 é o y do vértice. Ó. Esse valor bem aqui. Ó. Aqui é menos 10, o y do vértice. A parábola tem concavidade para cima. Essa função, então, tem valor de mínimo. Aqui é o mínimo valor. Quando perguntar, pessoal, quando for uma equação de segundo grau e perguntar valor de máximo ou de mínimo, então você faz de olho fechado, você vai calcular isso aqui. Menos delta sobre 4a. É valor máximo ou de mínimo de função de segundo grau. Tá ok? Vamos agora para a segunda questão. Então tá aqui, dá uma pausa aí, ó. Copia, tá certo? Qualquer dúvida, você pergunta aí nos comentários. Vamos para a segunda questão. Agora a equação y igual a menos 2x ao quadrado, menos x mais 3. Aqui nesse caso, vamos lá. O a é o número na frente de x ao quadrado, que é menos 2. O b é o número na frente do x. Só tem um menos aqui, então é menos 1. E o c é o número sem x. Aqui no caso é 3. Uma equação completa. Vamos calcular o delta dessa função para saber se tem raízes, né? As raízes reais, né? Se o delta for maior que zero, então tem duas raízes. Vamos calcular então o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então delta vai ser igual a o b é menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o valor do a, que é menos 2, vezes o valor do c, que é 3. Então delta vai ser igual a 1. Esse menos 4 vezes menos 2 dá mais 8, vezes 3 dá mais 24. Então isso aqui é igual a 25, o nosso delta. Próximo passo, vamos calcular x1 e x2. x1 é menos b mais a raiz de delta sobre 2 vezes a. x2 é igual a menos b menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Vamos fazer as substituições. O b é menos 1, então fica menos 1 mais a raiz de 25 sobre 2 vezes o valor do a, que é menos 2. Isso aqui vai ser igual, então, a menos com menos dá mais, vai ficar 1 mais raiz quadrada de 25 é 5. E 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então você vai ter aqui 6 sobre menos 4. Esse menos ele sobe, não fica menos embaixo. Então fica menos 6 sobre 4. Se você simplificar por 2, vai ficar menos 3 sobre 2. Agora o x2 vai ficar menos o b, menos 1, menos a raiz de 25, sobre 2 vezes o valor do a, que é menos 2. Menos com menos dá mais, então vai ficar 1 menos 5 sobre 2 vezes menos 2, menos 4.
Então, 1 menos 5 dá menos 4. Sobre menos 4, então vai ser igual a 1. Então, agora nós temos a x1 e x2. Vamos calcular o vértice para saber em que quadrante vai ficar o vértice da parábola. Então, x do vértice é menos o b sobre 2 vezes a. Menos o b é menos 1. Então, fica menos 1 sobre 2 vezes o valor do a, que é menos 2. Fazendo essa conta, menos com menos dá mais, então fica 1 sobre 2 vezes menos 2, menos 4. Então vai ficar aqui menos 1, o menos sobe, menos 1 sobre 4 é o x do vértice. O y do vértice, menos o delta sobre 4a. É igual a quem? O delta, nós calculamos, está aqui, 25. Então, é menos 25 sobre 4 vezes o valor do a, que é menos 2. Então, nós temos um valor para o y do vértice, menos 25 sobre 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos com menos fica mais. Então, 25 sobre 8. Podemos agora fazer o gráfico. Eixo Y e o eixo X. Os primeiros valores que nós colocamos, pessoal, é x1 e x2. x1, menos 3 sobre 2. x2 é 1. Então, x1 menos 3 sobre 2 é a esquerda aqui do zero, né? Negativo, então vou colocar bem aqui, menos 3 sobre 2. O x2 deu 1, então é mais ou menos aqui do lado, fica do lado direito do zero. Bem aqui, 1. Agora as coordenadas do vértice. O x do vértice, menos 1 sobre 4. Menos 1 sobre 4 é menos 0,25. Aqui, menos 3 sobre 2 é 1,5. Então, menos 1 sobre 4 é entre 0 e menos 3 sobre 2. Então, mais ou menos aqui, menos 1 sobre 4. E o y do vértice, 25 sobre 8. Vou colocar, é positivo, né? 25 sobre 8 dá 3, alguma coisa. Então, vou colocar, fica mais ou menos aqui, 25 sobre 8. Então, tá aqui o vértice da parábola, vai passar por aqui. Pronto, então a parábola tem que passar no x1, no x2, no ponto que é o vértice, né, o encontro do x do vértice com o y do vértice, e tem que cortar o eixo y no valor do c. Quanto é o c da questão? O c da questão, ó, é 3. 25,8 dá 3, é mais do que 3. Então, o 3 fica aqui embaixo. É mais ou menos aqui. Tá um pouquinho apertado, mas dá para entender. Então, a parábola tem que passar nas duas raízes. Tem que passar no 3, porque a parábola sempre vai cortar o eixo y no valor do c da função e tem que passar no vértice. Então, pronto, podemos agora fazer a parábola. Então, a parábola é isso aqui, pessoal. Tá ok? O y do vértice aqui, neste caso, 25 sobre 8, é ponto de máximo. Quando se pergunta valor de máximo ou de mínimo, é o valor no eixo do y. Então, no y, o máximo valor que ele atinge neste gráfico é 25 sobre 8. Tá aqui, ó. Não tem mais valor acima de 25 sobre 8. Aqui é o máximo, ele só tem valor para baixo. Então, aqui é o ponto de máximo, quando a parábola está com a concavidade para baixo, ok? Vamos agora para a terceira equação, esta aqui. Y é igual a x ao quadrado menos 9. Vamos lá, pessoal, quem é o A? O A é o número na frente do x ao quadrado, aqui no caso é 1.
Quem é o B? O B é o número que está na frente do x, não tem. Quando não tem, é porque o valor dele é 0. E o C é o número que não tem x, aqui no caso é menos 9. Pronto, vamos. Você pode calcular o delta se quiser. Mas aqui, pessoal, como o B é 0, a gente fica com a equação menor, ela é incompleta. A gente passa esse 9 para o outro lado, vai ficar positivo. Em seguida, esse 2 passa para cá, na raiz quadrada. Então, x é igual a mais ou menos 3. A raiz quadrada de 9 é mais 3 e menos 3, porque menos 3 vezes menos 3 dá 9. Pronto. Temos as raízes, temos condições de fazer o gráfico. Eixo Y, eixo X. Vamos colocar os valores, menos 3 e mais 3. Menos 3 é a esquerda do zero, né? É a esquerda do zero. Então, vou marcar bem aqui. Menos 3. Mais 3, a direita do zero. E a parábola vai cortar o eixo Y no valor do C. Aqui nessa questão, qual o valor do C? Menos 9. Menos 9 é negativo abaixo do zero. Fica bem aqui, menos 9. Tá ok? Podemos agora fazer o gráfico. Pronto. Esta é a nossa parábola. Mas por que você não calculou as coordenadas do vértice? O vértice é aqui no C. Coincidentemente, não. Sempre que o B for 0, pessoal, sempre que o B for 0, o valor do C, ó, o valor do C vai ser o Y do vértice, tá certo? Se a gente fosse calcular aqui, ó, o x do vértice, menos B sobre 2 vezes A. Quanto é o B é 0. 0 sobre 2 vezes 1 dá 0. E o Y do vértice é menos o delta sobre 4A. Se a gente for calcular aqui o delta, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B é 0, menos 4 vezes A, o C é menos 9. Então, delta vai ser igual a... o A é 1 aqui, desculpe. Aí, menos com menos, mais. Então, delta deu 4 vezes 9, 36. Trazendo para cá, menos o delta. Então, fica menos 36 sobre 4 vezes o valor do A, que é 1. Dá menos 9. Então, não é coincidência. Sempre que o B for igual a 0, o C vai ser também o Y do vértice, tá ok? E o X do vértice vai ser sempre 0, tá ok? Aqui no caso, a parábola tem valor de... A função tem valor de mínimo. Aqui, porque o mínimo que o eixo Y está marcando no menos 9, não está marcando mais para baixo. Não tem valor mais inferior a menos 9, só tem valor superior a menos 9. Então, este ponto aqui, menos 9, é o valor de mínimo da função, tá certo? Vamos agora para a quarta equação, quarto gráfico. Esta aqui, y é igual a x mais 1 vezes 2 menos x. Pessoal, está na forma fatorada, tá certo? Está na forma fatorada. Quando aparece na forma fatorada, já aparece com as raízes. Ó. Aqui, uma equação de segundo grau, quando aparece com as raízes, já é assim, x menos x1, que multiplica x menos x2. Esse número que vem aqui... na forma fatorada já são as raízes. Aqui no caso, ó, como é que eu vou descobrir quem é o x1? Então, quem está no lugar do x1 aqui é o mais 1. Então, tem aqui menos x1. Você faz menos x1 igual a 1. Então, x1 é igual a menos 1. Quem está no lugar do x2 é o 2. Então, menos x2 é igual a 2. x2 é igual a menos 2. Vamos desenvolver aqui, que é para descobrir qual é o valor do C. Ó.
x vezes 2 dá 2x. X vezes menos x dá menos x ao quadrado. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes menos x dá menos x, igual a zero. Então, menos x ao quadrado, 2x, menos x dá mais 2, igual a zero. É a forma da equação do segundo grau desenvolvida. Ela é desenvolvida aqui, quais valores aqui que nós vamos encontrar? O A dá menos 1, o B dá igual a 1 e o C dá igual a 2, tá certo? Vamos calcular o delta. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser igual a 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica menos 1, vezes C, que é 2. Então, eu tenho que o delta vai ser igual a 1 mais 9, mais 8. Então, delta vai ser igual a 9. Vamos calcular agora x1 e x2. x1 é igual a menos b mais a raiz de delta sobre 2 vezes a. x2 é igual a menos b menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Isso aqui vai ser igual a, vamos substituir. O b é 1, então fica menos 1, mais a raiz quadrada de 9 sobre 2 vezes o valor do a, que é menos 1. Resolvendo aqui, vai ficar menos 1 mais 3 sobre 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 1 mais 3 é igual a 2. Sobre menos 2, igual a menos 1. Agora o x2 igual a menos 1 menos a raiz quadrada de 9, que é o delta, sobre 2 vezes o valor do a, que é menos 1, igual a menos 1 menos 3 sobre 2 vezes menos 1, menos 2. Então, nós temos menos 4 sobre menos 2 igual a 2. Ô, pessoal, troquei aqui. É positivo, x2 igual a mais 2. Temos as raízes, então, ó, menos 1 e 2. Agora podemos fazer o gráfico. E vai cortar o eixo y no valor do c, que é igual a 2. Vamos lá fazer o gráfico dessa função do segundo grau. Eixo y, eixo x. Primeiro colocamos os valores das raízes, menos 1 e 2. Menos 1 e 2. O menos 1 à esquerda do zero e o 2 à direita do zero. Colocamos agora o valor do c. Quanto é o c? O c é 2. C é igual a 2. Então, 2 fica acima do zero no eixo y. A concavidade da parábola é para cima ou para baixo? Para baixo. Ó, o a é negativo. Quando o a for negativo, aqui no caso, o a é menos 1, a parábola tem concavidade para baixo. Pessoal, agora vamos calcular o vértice para saber de que lado vai ficar. O vértice, né? X do vértice menos b sobre 2a. Então, x do vértice vai ser igual a menos o b, que então vai ficar menos 1, sobre 2, vezes o valor do a, que é menos 1. Então, isso aqui vai ficar, x do vértice vai ser igual, então, menos 1 sobre menos 2, x do vértice é igual a 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5, né? Então, vai ficar mais ou menos aqui, 0,5, vou deixar 1 sobre 2. Agora, o x do vértice, vou calcular bem aqui nesse espaço aqui, y do vértice, né? Y do vértice é menos delta sobre 4a, igual, menos o delta. O delta dá 9, tá aqui, né? 9 é o valor do delta. Então, fica menos 9 sobre 4 vezes o valor do a, que é menos 1. Então, o y do vértice vai ser igual a menos 9 sobre menos 4, 9 sobre 4. 9 sobre 4, pessoal, é 2, alguma coisa, né? 2, alguma coisa. Então, passa do 2, ó. Vai passar do 2. Então, esse 9 sobre 4, eu vou colocar aqui, ó, acima do 2. Pronto, eu faço aqui a interseção do x do vértice com o y do vértice para saber onde que vai passar. Pronto, aí estão todos os pontos. As duas
raízes, menos 1 e 2. O valor 2, que é o valor do C, onde a parábola vai cortar o eixo Y. E o vértice, que o x do vértice é 1 sobre 2. Aí tem que encontrar aqui em cima o y do vértice, que é 9 sobre 4. Tranquilo, pessoal? Agora, finalmente, a gente faz a nossa parábola. Pronto, sai do vértice, passa no 2, passa na raiz menos 1. Do outro lado, eu vou passar na raiz igual a 2. Pronto, está aí nosso gráfico desta função. Se perguntar, tem ponto de máximo ou de mínimo quando está a concavidade da parábola para baixo, que é o caso, tem ponto de máximo. Qual o máximo valor desta função? É o y do vértice, 9 sobre 4. Então, não tenha medo. Quando perguntar máximo ou mínimo de uma função do segundo grau, você faz de olho fechado. É y do vértice, que tem que ser igual a menos delta sobre 4a. Tá ok, pessoal? Muito obrigado por assistir. Assista os demais vídeos. Fazer mais exercícios de equação de segundo grau, com problemas e também inequações. Um abraço e até o próximo vídeo.